Vai ter cafeína daqui a pouco, viu? Yasmin Brioski, por favor, da Filial Santos. Bom dia a todos. Não ouvi, bom dia! Agora sim! Bom, eu quero agradecer ao presidente Jorge Fares e por todos os envolvidos no terceiro ciclo de palestras de jovens. Com muita honra que estou aqui e vou ministrar o tema ânimo e dinamismo, que são 2 atributos fundamentais para qualquer ser humano. Bom, a definição de ânimo, segundo o dicionário online, Michaelis: coragem ou determinação diante de obstáculos ou perigo. Vontade manifestada a fim de alcançar algo, intenção. Estado de espírito, humor, exclamação usada para suscitar coragem ou força. Bom, aqui podemos notar que essas três vertentes são muito correlacionadas. O ânimo é isso, é um atributo que ele nos permite ter vontade, ter força de viver, ter amor pela vida. É o estado de espírito da pessoa. É uma faculdade que diz respeito a agir perante a vida. Seria a faculdade de controlar os pensamentos sobre as próprias ações. Espírito pensante que gera uma condição emocionada relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento. Então, aqui, notamos que a pessoa que ela tem o atributo do ânimo, ela consegue controlar os pensamentos de forma coerente, sempre racional. O ânimo, portanto, é diferente de estados emocionais passageiros. Ele costuma ser um sentimento mais prolongado. Representa excesso de coragem e força. Então, a pessoa que tem esse atributo consigo, ela fica muito mais tempo com estado de alegria. Ela não é igual sentimentos emocionais passageiros. Ela consegue controlar os seus pensamentos e consegue ser animada diante de qualquer circunstância, de qualquer adversidade. Sinônimos de ânimo: alento, coragem, fôlego, força, disposição, humor. Antônimos de ânimo: desânimo e fraqueza. Portanto, a pessoa que tem ânimo, mais uma vez, vou reforçar, ela é uma pessoa corajosa e ela tem força. Ela não se deixa entregar diante das circunstâncias. Como diz um ditado popular, ela não deixa a água exterior entrar dentro do seu barco. O seu barco continua erguido e ela continua animada diante de qualquer situação. Aqui temos um exemplo básico do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, e aqui ele demonstra o estado de ânimo da pessoa. O que nos torna mais imediatamente felizes é a jovialidade do ânimo, pois essa boa qualidade recompensa-se a si mesma de modo instantâneo. Então, mais uma vez, a pessoa que emana esse atributo, ela vai ter correntes favoráveis que irão recompensá-la instantaneamente, tá? Que entra dentro do princípio da lei da atração. Aqui temos mais um exemplo do pensador e político americano, Robert. A maior prova de coragem é suportar as derrotas sem perder o ânimo. No século XX, portanto, implantou-se na Terra o racionalismo cristão, com a árdua missão de apontar o caminho da vida espiritual. Somente através do espiritualismo poderá haver sanidade moral e física,
Portanto, somente através do esclarecimento, a pessoa que adquirir isso, ela vai ter sanidade moral e física, até desaparecerem os distúrbios que abatem o ânimo, destroem as energias e sacrificam os lares. Essa citação foi de Luiz de Souza, A Felicidade Existe. Sugerimos encarar a vida como de fato é. Fortifiquem à vontade o ânimo para caminharem com passo firme, para verem a vida de forma clara e realista. Aqui, mais uma vez, a citação do nosso mestre Luís de Matos, decodificador da filosofia racionalista cristã. Essa citação podemos encontrar no Clássicos do Racionalismo Cristão. E aqui ele diz como fortificar a vontade e o ânimo. Ao chegar em casa, se a pessoa encontra um ambiente sádio, de paz, tranquilidade e harmonia, ela refaz o ânimo e fortifica a vontade para, no dia seguinte, enfrentar novamente as lutas e vencer. Então, o ânimo, ele, segundo aqui Luís de Matos, mais uma vez no Clássico do Racionalismo Cristão, nós podemos notar que ele vai nos dar suporte e apoio para que nós caminhemos e enfrentamos dia após dia com luta, sem nos deixar abater. Agora eu vou falar de outro atributo, do dinamismo, que é um outro atributo muito correlacionado com o ânimo. E geralmente a pessoa que possui este atributo do ânimo, ela também possui o atributo do dinamismo. Segundo o dicionário Michaelis online, dinamismo são condições que demonstram energia, movimento e vitalidade. É a reunião de forças que estimulam, movimento e animam o ser humano. Então, o dinamismo, ele é a energia, juntamente com o ânimo, ele é a energia, ele é correlacionada com o movimento e com a vitalidade humana. Estimulam e animam o ser humano. Esta faculdade desenvolve o espírito empreendedor, com energia para enfrentar qualquer revés. Então, geralmente, quando a pessoa tem este atributo, ela consegue ser empreendedora e ela consegue ser uma pessoa que tem um senso de liderança, ela consegue unir todas as pessoas de forma saudável, correlacionada. Esta energia e vitalidade proporcionada pelo dinamismo é envolvente. Um exemplo, o dinamismo do novo gerente contagiou a toda a empresa. Sinônimos de dinamismo: energia, força, atividade, ação e vitalidade. Antônimos de dinamismo: inércia e passividade. Então, a pessoa dinâmica, ela não se deixa levar pelas circunstâncias. Ela é uma pessoa ativa, por isso a passividade é um antônimo. Em metafísica, dinamismo é um nome geral para um grupo de visões filosóficas sobre a natureza da matéria. Não vou entrar nesse âmago, mas aqui o dinamismo também ele serve como força e matéria. Ele representa a força em metafísica. O dinamismo designa também determinação do espírito sobre a matéria, o que eu acabei de falar. Como um ser, como forças que influencia a matéria, molda a matéria. Aqui agora eu vou falar sobre dicas para ter mais dinamismo. É um site de coaching que eu li, muito interessante. Isso não apenas para ter dinamismo, mas para organizar a vida em qualquer situação. De José Roberto Marques. Organização, planejamento, foco, trabalho em equipe, otimismo, administrar o tempo, resiliência e proatividade. Então, a pessoa dinâmica, ela é muito disciplinada e ela consegue lidar com todos essa organização. Agora eu vou falar um exemplo
da literária Clarice Lispector, que ela também cita o dinamismo. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Então, dinamismo aqui nesse contexto quer dizer de movimento, de mudar, não deixar que a vida, que as circunstâncias da vida tomem conta da sua história, da sua vida. Agora eu vou falar desses dois princípios, desses dois atributos, correlacionando com a força e matéria. A força como princípio inteligente e a matéria os meios de avanço para evoluir. No livro essencial Racionalismo Cristão, esclarece. O universo é composto de força e matéria. A força, princípio inteligente, e a vitalidade animada, dinâmica de nossas vidas, é o agente ativo, inteligente e transformador. A matéria é o elemento passivo e amoldável, que sofre influências da força, princípio inteligente. Todos os corpos físicos ocupam espaço e são regidos pela força. Então, aqui nós podemos ver que a dinâmica, ela não só está na nossa vida, ela também está de modo micro, no princípio de força e matéria. Ânimo e dinamismo como vitalidade universal. A vitalidade universal, agindo em obediência às leis evolutivas, apropria-se da matéria e, com ela, forma corpos e realiza fenômenos incontáveis e indescritíveis, que escapam à apreciação comum para melhor aperfeiçoamento de todos. Esta dinâmica da inteligência universal anima a matéria por meio das leis naturais imutáveis, evolutivas, de reencarnação, de causa e efeito e atração. Agora aqui eu vou dar um exemplo didático e científico sobre como o ânimo e dinamismo pode influenciar isso em todos os aspectos no nosso corpo físico, na nossa convivência familiar, na nossa empresa onde nós trabalhamos. Então, esse é muito didático e é muito demonstrativo. Vou dar o play aqui. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por 1 mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após 1 mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso e combatê-los. Bom, aqui podemos ver que como a nossa energia, como a frequência dos nossos pensamentos pode influenciar e como o atributo de ânimo e dinamismo vai contribuir para que nós nos tornemos seres melhores e como nós podemos tornar o nosso ambiente saudável. Aqui nesse exemplo, nesse vídeo, nós podemos ver que o arroz no primeiro frasco, que recebeu boas energias, frequências boas,
ele começou a cozinhar naturalmente. E como no segundo frasco, recebendo mais frequências, mais energias, ele começou a ter o seu processo de decomposição acelerado. E no terceiro, consequentemente, que foi ignorado, ele sofreu as influências da camada fluídica da Terra, que é densa. Então, se nos policiarmos, controlarmos os nossos pensamentos, agirmos com ânimo, dinâmica, nós iremos contribuir para a nossa evolução e para um ambiente bom, saudável. Não nos deixamos, lembrando que não nos deixamos nos levar pelas circunstâncias adversas da vida. Outro exemplo de ânimo e dinamismo para a ciência atômica. Pode-se explicitar também a força atômica, por exemplo, uma vez que este microdinamismo está em constante ânimo vibracional. Conforme a obra essencial do racionalismo cristão, em todos os movimentos que executa, a esfera terrestre é impulsionada pela força que atua no interior dos átomos. Então, aqui é um exemplo de dinâmica, de ânimo, porque aqui tem a força, e dinâmica no interior dos átomos. Ou seja, eles estão unidos e estão trabalhando em conjunto. Isso serve também na nossa vida social. A partir do momento que nós vivemos em conjunto, em harmonia com o semelhante, nós iremos viver melhor, de forma mais saudável. Então, isso acontece tanto de modo micro, como também de modo macro. Outro exemplo de ânimo e dinamismo na nossa vida cotidiana é sobre a nossa saúde. Por exemplo, forças positivas podem proteger contra problemas de saúde. Pessoas com elevados ânimos de força e coragem podem ter níveis mais baixos de substâncias químicas associadas ao adoecimento. Uma pessoa que tem frequências boas, tem pensamentos bons, consequentemente, ela pode diminuir as substâncias químicas associadas à doença, ao adoecimento. Além disso, adotando uma atitude positiva, a pessoa sintonizará de forma saudável suas forças dinâmicas com outras pessoas e outras energias afins. Então, poderemos atrair pessoas que têm energia semelhante a nós. Em suma, o ser humano deve saber que há correntes favoráveis e desfavoráveis ao seu processo, ao seu progresso, e que o espaço se completa, cruzando-se em todas as direções. Portanto, é preciso estar sempre alerta e vigilante, consciente de que é um princípio inteligente, que trabalha incessantemente, vibrando e atraindo em dinamismo energias de ânimo ou não. Bom, depois, ao final das palestras, nós teremos as perguntas e eu quero agradecer. Obrigada. Parabéns. Muito bom.